Glória a Deus. Levante as suas mãos agora. Continue adorando o Senhor e dizendo que Ele é santo, santo, santo e que Ele está no meio de nós. O louvor não deve cessar no meio da igreja do Senhor. Então glorifique o nome dEle, porque Ele se faz presente, porque Ele é santo e habita em nós, porque Ele te fez santo. Ramassudecanto Italamassurias, Lamassurianda Lamassurias. Glorifique o nome dEle. A igreja deve estar sempre glorificando, exaltando, dizendo que Ele é digno. Toda honra, toda glória é tua, Senhor, nesta noite. Nós te louvamos, ó Pai, por cada vida. Nós te louvamos, ó Deus, por tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, por cada vida e pela vida do nosso pastor Ailton, da pastora Rosângela, cada líder, cada pastor, cada pessoa que se propõe, Senhor, estar nessa posição. Nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que são vidas levantadas pelo Senhor. Então receba a nossa gratidão, a nossa adoração, no nome santo de Jesus. Amém. Podem se assentar. Sintam-se confortáveis nessa noite, porém atentos à palavra do Senhor. Amém. Eu quero ler um texto nesta noite para uma reflexão que está no livro de Joel, capítulo 2, versículos 23 até o versículo 27. Estaremos dando continuidade a um tema que nós já começamos, mas eu não estarei falando sobre restauração. Eu estarei falando nesta noite sobre restauração e restituição, que são temas interligados. E esta palavra, que é uma profecia para Israel, nesta noite eu quero que você se aproprie dela na sua vida. É para nós, igreja do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então eu estarei lendo, todos encontraram? Amém. Joel 2, 23 até o 27. A palavra do Senhor nos diz: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos fará em justa medida a chuva, vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-te-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartarei, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado, sabendo que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Glória a Deus, o meu povo jamais será envergonhado. Nós vemos aqui, as crianças podem descer para o seu culto. Amém. Enquanto as crianças se deslocam, já estão se deslocando, vamos dar continuidade. Aqui nós, quando lemos esse texto, nós precisamos entender o contexto, o que acontecia na época em Israel, no reino de Judá, na época do profeta Joel. Naquela época, Israel estava em total destruição. Havia seca, havia gafanhotos destruindo toda a agricultura, havia escassez na terra. E a palavra nos mostra que, se nós lermos todo o livro, nós entenderemos. Houve desobediência do povo, e tudo isso veio para o povo. Veio como uma forma de trazer eles mais para perto de Deus,
Eu nunca entendo que quando algo ruim acontece é para nos afastar de Deus, mas é para nos trazer mais para perto. O que acontece é que muitas pessoas, em vez de se aproximar, elas se afastam. Em vez de pegar aquele momento difícil e se render ao Senhor, elas mais se afastam no momento que mais precisam dele. Então estava uma situação caótica, mas vem aqui o profeta dando uma palavra de promessa. O Senhor começa falando: eu vou restituir, eu vou trazer de volta para vocês um tempo novo, eu vou trazer uma restituição muito grande, eu vou repreender do meio de vós toda a escassez, e eu mandarei também, porque a terra estava seca, mandarei a chuva temporã, a chuva seródia, e eu trarei para vocês aquilo que é necessário. E no versículo fala: e o meu povo não mais será envergonhado, saberão que eu sou Deus neste lugar, eu sou Deus que cuido do meu povo. Então esta é uma promessa para Israel, uma promessa que se cumpriu, é uma palavra profética. E hoje nós pegamos esta palavra e trazemos esta palavra para a igreja do Senhor. Quantas vezes nós também nos encontramos na nossa vida em escassez espiritual, emocional, às vezes física, uma doença, problemas. Todos nós passamos por isso, somos mortais. E nesses momentos que nós enfrentamos essas dificuldades todas, nós olhamos para esse texto aqui e nós entendemos que Deus restaura aquilo que foi perdido. Você crê nisto? Que o Deus é um Deus restaurador, que Deus é um Deus de restituição. Nós estamos orando para que seja um ano de restauração. Então nós precisamos lembrar todos os dias: o nosso Deus é Deus de restauração, é Deus de restituição, é Deus que anda com o teu povo, é um Deus que não abandona o teu povo, é um Deus que diz: estou no meio de vós, eu sou o Senhor e eu cuido de vós. Quando ele diz isso, ele está dizendo: eu sou um Deus pessoal. Eu vejo a vossa desobediência, eu vejo os vossos caminhos tortos, eu vejo que vocês saíram do caminho, eu vejo que vocês fizeram coisas que não deveriam fazer, mas a palavra fala que ele é misericordioso. Esse Deus pessoal é um Deus de misericórdia, por isso ele se volta para Israel naquele momento de total escassez, de total destruição. E não era uma destruição apenas física, em que nós vemos ali faltando a chuva, os gafanhotos destruindo toda a agricultura, a seca, a fome, havia uma escassez emocional, porque quando vem tudo isso emocionalmente, há um desequilíbrio emocional no ser humano, e isso é natural. E esse desequilíbrio muitas vezes traz até mesmo a doença física, porque está tudo muito interligado, não é verdade? Está tudo muito interligado. Mas quando Deus olha toda esta situação, ele vai lá e ele não pune o povo mais do que ele já está sofrendo. No versículo, tem um versículo lá no Joel 2, 12 a 13, eu quero ler aqui, que fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, antes da promessa, Deus se apresenta quem Ele é para você. Ele apresenta a misericórdia dEle, o amor dEle. Ele está dizendo: eu estou vendo vocês. Eu estou vendo o teu problema.
Eu estou vendo as minúcias do que você está passando. A palavra diz que antes que saia uma palavra dos nossos lábios, o Senhor já conhece o que nós vamos falar. Antes que nós passemos por uma situação, o Senhor já conhece o caminho que nós vamos tomar. E nessa hora Ele entra como um Deus pessoal. Um Deus que vê a causa dos nossos problemas, mas um Deus que interfere na nossa história, quando há um propósito. Deus não vai interferir sempre na nossa história, mas há um momento que Ele vai interferir, e nesse momento aqui, Ele interfere na vida de Israel. E este ano que nós estamos orando pela restauração. Se você está lançando no mundo espiritual a tua oração, se você está semeando, então Deus está trabalhando em favor da sua vida. Deus está ouvindo as suas orações, porque você está semeando, então Ele vai interferir na tua história. Ele interfere quando nós clamamos, Ele interfere quando nós buscamos, Ele interfere quando nós queremos, Ele interfere quando nós nos rendemos. A palavra dele diz: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. O Senhor está dizendo: convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim, arrependei, muda o percurso e vocês verão o que vai acontecer. É necessário uma mudança de rota. Aqui o profeta está falando em nome de Deus e chamando o povo a mudar o caminho. Converter-se a Deus, arrepender-se a Deus, é mudar a rota do nosso caminho. E eu quero dizer, é fácil mudar de rota? É fácil abandonar o caminho que nós estamos e começar do novo, voltar-se para Deus, voltar ao primeiro amor, voltar ao princípio, voltar à palavra, voltar à retidão, porque decanta lavassúrias, o Senhor tem exigido retidão para que haja restauração e que haja restituição. Para que aconteça isso, é necessário uma mudança. Deus quer restaurar, Deus quer trazer restituição, mas é necessário que haja uma mudança de postura. O nosso Deus, nós louvamos esta noite, Ele é santo, 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 santo. E aquele que é santo exige e tem requerido da igreja dele retidão. Você quer restauração nesse ano de 2026? Então tenha retidão na tua vida. Busque na palavra. O que é retidão? Busque na palavra. Quem vai te ensinar é o Espírito Santo de Deus. Quem vai te conduzir é o Espírito Santo de Deus. Quem vai te tomar pela mão é o Espírito Santo de Deus. Não espere resposta das pessoas. Você pode sim se aconselhar, mas você tem o melhor conselheiro com você, que é o Espírito Santo. Não banalize a presença dele, não relegue a presença dele, mas chame ele para a sua vida, aproxime-se dele, ande com ele, caminhe com ele, ande em espírito. É isso que a palavra nos fala, ande em espírito. Queremos vitória? Precisamos andar em espírito. Queremos restauração? Ande no Espírito. Quer restituição? Quer ver os teus lagares, o celeiro, tudo crescer, aumentar? Quer mudança de vida? Creia que Deus pode e faz. Mas Ele está dependendo de uma posição nossa. Quando Deus fala ao homem, Ele sempre requer uma posição de cada um de nós. E é tempo de posição. Não é porque o ano está começando, não. Porque nós, brasileiros, gostamos muito de projetos no começo do ano. Mas eu quero dizer para você, cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá para mudar a rota. Cada dia que eu acordo é uma oportunidade para eu mudar a minha caminhada.
Cada dia é uma oportunidade para eu chamar o Espírito Santo. Anda comigo, me ensine, fala comigo, me leva pelo caminho certo, me ensine, me direcione. É todos os dias. Nós gostamos do final do ano e é muito bom fazer projetos para o ano todo. Mas eu quero te dizer, é todos os dias, é cada dia. Hoje é dia de oportunidade, sabe por quê? Você está vivo. Você está viva. Então é mais uma oportunidade que Deus nos traz para que nós possamos andar com Ele e comer o melhor desta terra. Nós queremos comer o melhor desta terra. Aqui não tem ninguém que não queira comer o melhor desta terra. Então é preciso andar no caminho. É preciso converter-se ao Senhor. É preciso arrepender-se. É preciso olhar para dentro. Quando a palavra fala, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Ele está dizendo, olhe para dentro de você. Só você sabe aquilo que precisa ser mudado. O Espírito Santo conhece, mas nenhum de nós conhece o coração do outro. Nós imaginamos como está, mas quem sabe é o Espírito Santo em você. Só você sabe onde você precisa mudar. Só você sabe o caminho reto que Deus tem requerido na sua vida, porque o Espírito Santo fala. O Espírito Santo dirige, o Espírito Santo nos toma pela mão e Ele não erra. Lembre-se disso, o caminho escolhido por Ele não erra. Ele não erra, Ele nunca errou, Ele não vai errar. Então nós precisamos confiar na direção que o Espírito Santo nos leva. A restauração começa com arrependimento e retorno a Deus. E eu quero falar aqui para vocês uma coisa. A restauração precede a restituição. Se nós queremos restituição, primeiro é a restauração. A restauração precede. É necessário a restauração. Foi o que Deus estava falando para aquele povo. Volte-se para mim, rasguem os vossos corações, convertam-se a mim, arrependam-se. O que significa isso? Arrependimento não é mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Então nós precisamos começar por dentro. Nós precisamos ser restaurados, a nossa essência, para que a restituição entre nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos ministérios. Você crê nisto? Você crê que Deus entra com restituição após a restauração? Então permita-se ser restaurada e restaurado por Deus. Nós sabemos que nós precisamos ser restaurados. Muitas vezes nós não queremos. Nós não queremos, porque o caminho não é fácil, porque exige renúncia, exige posição. Então nós vamos deixando para depois. Mas o que o Senhor faz, Ele nos chama hoje. O dia não é amanhã, mas o dia é hoje. Hoje. Se há algo que precisa ser mudado, se há conversão que é necessária, então é hoje. É hoje que o Senhor tem chamado a minha vida e chamado a tua vida para mudança. Há tantas coisas dentro de nós que ninguém vê. E o Senhor fala, converta-se, porque é só aparência que vocês estão tendo. Deus quer um povo, não é de aparência, mas é um povo santo, que tem uma mudança interna. Por isso Ele diz, rasguem os vossos corações. É necessário mudança, igreja. Não tem como olhar para a palavra e não pregar a palavra. Não tem como olhar para a palavra e não mudar. Não tem como olhar para a palavra e dizer, não vou me converter, não vou mudar a minha rota, não vou mudar o meu comportamento, o meu temperamento, o meu jeito de ser, o meu jeito de falar. A palavra nos aponta um outro caminho. A palavra do Senhor nos fala.
que nós somos transportados de reino, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino novo, há valores diferenciados. Há mudança. No reino das trevas era de um jeito, o reino da luz é de outra forma. Não fica no reino da luz quem quer viver com comportamentos do reino das trevas. É engano. E essa palavra é uma palavra de despertamento. Não é uma palavra dura. Não é. Não sinta como uma palavra dura. Essa é uma palavra para a igreja, para mim. Porque Deus está falando conosco nesta noite. E a palavra dele é viva. A palavra dele, nós não podemos olhar como aquela caixinha de promessas. Eu sei que muitos aqui já conhecem aquela caixinha, que hoje não sei nem se vende, se existe mais. Você pegava aquela caixinha e você pegava um versículo. Era só bênção. Aí você vai, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Outro versículo de bênção. E assim, assim e assim. Mas leia a palavra. Deus tem vitória? Deus tem vitória. Deus tem promessa? Deus tem promessa. Mas Deus também tem mudança. Deus também chama para perto. Deus também vai te exortar para te chamar para perto. Exortação nunca é para lançar fora, mas trazer você para perto dele. E nesses dias em que nós estamos orando pela restauração, Deus está nos chamando para perto dele. Se você quer ser uma vida de restauração, e se você quer ser restaurado, então é necessário se aproximar dele. E quando nós nos aproximamos dele, sabe o que nós vemos? Santidade, retidão, verdade, justiça, amor, graça. Tem como mudar? Tem como mudar? É necessário mudar. É necessário mudar. Na fé, Deus promete restituir o que foi perdido. O irrecuperável está nas mãos de Deus. Quem é que tem algo que está irrecuperável? Quem é que tem algo que pensa que não tem mais jeito? Nele tem. Porque nele está todo o poder. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é soberano. E ele age quando ele quer. Ele traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Que nesta noite ele traga à existência nas nossas vidas as coisas que nós precisamos. Que você abra o teu coração, abra a tua visão, a tua mente e permita que Deus traga à existência o que é necessário na sua vida. Para que haja mudança, é necessário que ele mexa. É necessário que ele transforme, que ele mude até a nossa estrutura, que ele mude muitas coisas, e nós estamos dispostos a isto? Quem está disposto a viver o novo de Deus? Precisa ser corajoso, porque Deus vai nos levar por caminhos que nós não estávamos prontos para passar. Mas o Espírito Santo passa conosco, e quando ele passa conosco, então você pode dizer, eu consigo. É ele que me faz pronto, é ele que me prepara, é ele que me leva, é ele que me forma, é ele que me coloca numa posição diferenciada. E eu quero dizer, igreja, é tempo de ficar numa posição diferenciada no reino de Deus. É tempo de nós usarmos a autoridade que ele já nos concedeu. Há poder na sua vida. Há poder na sua vida. A palavra diz que o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, ele está em você. Dínamos, poder, 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 muito poder. E ele pode fazer maravilhas através da minha e da sua vida. Não somos fracos.
Passamos por adversidades, passamos por dificuldades, passamos às vezes por fraqueza, nos abalamos, mas Deus é aquele que nos levanta, porque Ele está no meio de nós. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus caminha com você. Deus te passa pelas muitas águas, Deus te passa pelo fogo, Deus te fortalece nas adversidades, Deus te dá vitória quando tudo parece impossível, quando o homem não quer te ajudar, quando você olha, pede ajuda de um lado, pede ajuda de outro, e você não encontra nada, e você diz, só Deus. E às vezes nós olhamos para as pessoas e nós entendemos assim, um lamento, só Deus. Agora é Ele. Gente, graças a Deus, se é Ele, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu já passei por uma experiência dessa e uma irmã falou para mim, me deu uma palavra de sabedoria, porque eu estava passando por um momento que eu olhava e não tinha solução, e a pessoa chegou e perguntou, e aí, como é que estão as coisas? Falei, agora só Deus. Mas na minha voz havia um desânimo, como quem diz, agora é quando Ele quiser, é na hora que Ele quiser, e pode demorar muito. É isso que a gente pensa. E na hora ela olhou para mim e falou assim, graças a Deus, você está nas melhores mãos que você poderia estar. E daquele dia em diante, eu nunca mais disse, agora está com Deus, com voz desanimada. Quando eu falo agora está nas mãos de Deus, nas mãos do melhor advogado, nas mãos daquele que pode todas as coisas, que eu deposito e Ele traz a resposta, na mão do general dos exércitos que não perde batalha, aquele que com braço forte tirou Israel do Egito, abriu o mar vermelho, livrou todo Israel, entregou na terra prometida. Só Ele, só Ele, só Ele. Você pode levantar a tua mão, glorificando o nome dEle, dizendo que Ele é tudo, Ele pode tudo, Ele sabe tudo, e nele o irrecuperável é possível. Deus está trazendo nesta noite uma palavra, não é uma palavra dura, mas sabe qual a palavra que Deus está trazendo? Esperança. Eis que estou no meio de vós e vos trago esperança. Esperança. Quando Ele fala, muda o vosso caminho, Ele não está bradando, Ele está dizendo, chega para perto de mim, muda a sua trajetória e eu te darei algo novo. Então Ele está dizendo, eis que eu sou o Deus da esperança. Eu sou o Deus que te faz ver o que você pensa que é impossível. Eu torno possível hoje. Não é amanhã, é hoje, mas basta a sua fé. Eu já tenho alcançado vitória neste ano de 2026. Eu já entrei com aflição 2026 em oração. Mas eu tinha uma dorzinha no estômago, e cada vez que doía o meu estômago, eu declarava em voz alta na minha casa, eu vou conseguir, no nome de Jesus. Aquilo ali era para mim aquela palavra, e eu fui declarando, cada vez que eu sentia, se a dúvida vinha, eu declarava, eu fui declarando, e eu me apossei da vitória. O Senhor já entrou na primeira vitória em 2026. Eu digo a primeira porque outras virão. Outras vitórias virão. Porque o Deus que restitui, Ele está na minha vida. E eu tenho uma promessa de restituição. Muitos não conhecem a minha história, mas eu tive muitas perdas na minha vida. Muitas perdas. Ela começou financeira. Ela passou pela saúde, ela entrou no emocional, ela entrou no espiritual. Aí o que Deus fez? Foi fortalecendo. Eu queria logo a resposta, Ele só foi fortalecendo e trazendo visão. Vai acontecer, e eu estou aqui. Vai acontecer. Sabe por quê? Porque até aqui Ele está comigo.
Porque no meio das muitas lutas, as minhas raízes não foram arrancadas. Passei pelas muitas águas e elas não me submergiram. Passei pelo fogo e ele não me queimou. Houve abalo? Sim. Houve dificuldade? Sim. Há muitas coisas que nós perdemos na caminhada, mas a vida cristã não é só de ganhos. As perdas nos fazem crescer. Quem é que quer amadurecer e crescer? Então aceite o caminho que Deus está te propondo. Amadurecimento dói. Crescimento dói. Mexe com a nossa estrutura. Mexe com a nossa vida. Mas lá na frente é bom. Lá na frente é ótimo. Nós não vemos no início, mas lá na frente é bênção. E eu me permiti, com muita dor, passar por certos caminhos que eu nunca pensei que eu passaria por isso. Mas era necessário passar. Era necessário passar para que a minha fé fosse aprofundada nele. Para que eu tivesse experiências novas com ele. Para que eu pudesse testemunhar dele. Porque hoje eu tenho palavras para pessoas que passam pela situação que eu passo. Hoje eu sou procurada na escola por pessoas que estão passando o que eu passei. Eu tenho uma palavra de vitória. Eu tenho uma palavra de superação. Eu tenho uma palavra em Deus. Eu quero te dizer, sozinha não. Sozinha jamais eu passaria. Sozinha eu pereceria. Com Ele não. Com Ele eu me fortaleci. E Deus tem me fortalecido dia após dia. E eu já considero isso como restituição. Porque Ele começa de dentro. É de dentro, igreja, não é de fora. É de dentro que Ele começa. Às vezes nós queremos a chuva abundante caindo. Mas ela começa aqui dentro, o rio correndo. O rio vivificando. Levando-nos a uma nova experiência. A um crescimento em Deus. A entender quem Ele é. Aqui Ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele está dizendo, sou eu que estou no controle. Você quer estar no controle da sua vida? Deixe esse controle de lado, porque a palavra diz que o controle está nele. Ele é o Senhor. Não é apenas Salvador, é Senhor. Senhor. E somente o Senhor pode restaurar e restituir aquilo que foi perdido. Somente o Senhor pode nos colocar na posição que Ele quer que eu esteja. Não é que eu quero, não. É que Ele quer. Eu gostaria de estar em algumas posições. Ele não quer. Então eu preciso estar na posição que Ele quer. Que Ele me chamou para estar. Que Ele me chama a posicionar. E que nós pensemos nisso hoje. Deus tem promessa para você. Deus tem vitórias para você. E as promessas de Deus, elas se cumprem. Todas as promessas se cumprem. Nós vivemos uma geração que viu muitas promessas se cumprirem. Promessas, profecias lá do Antigo Testamento que já se cumpriram e que nós somos testemunhas. Nós vimos o que os nossos antepassados não puderam ver, mas nós já vimos muitas profecias se cumprirem, muitas promessas se cumprirem. Creia nisso nesta noite. Creia no Deus da restituição. Creia no Deus que vai restituir a sua família. E vai entrar nas áreas da sua família que você olha e pensa, é impossível. Essa situação não vai mudar. Eu quero dizer aqui, Ramassu de Cantas vai mudar. E vai mudar. Parece impossível, mas vai mudar. Os teus filhos se achegarão, o teu marido se achegará, a cura vai entrar na sua vida, aquilo que é irreparável será reparável, a provisão necessária chegará na tua vida, o emprego que você quer é possível em Cristo Jesus, a vida emocional tranquila é possível em Deus, amém? Você crê nisso? Então se levante nesse momento, por favor. Vamos fazer uma oração, vamos entregar a Ele a nossa vida, vamos entregar a Ele os nossos projetos, vamos entregar a Ele a nossa falta de fé. Quantas vezes a nossa falta de fé
nos impede de alcançar o que Deus tem para nós. Mas Ele também é um Deus que acrescenta fé. Peça fé nessa noite. Peça fé nessa noite. Senhor, acrescenta a fé. E Ele vai acrescentar a fé na sua vida, na minha vida. Precisamos aprender como orar. Amém? Oh, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por cada vida que está aqui. Vida que o Senhor ama, vida que o Senhor comprou com o sangue precioso de Jesus. Vidas, ó Deus, que estão separadas. Vidas, Senhor, amadas de Ti, ó Deus. E o Senhor tem promessa para cada uma destas vidas. Senhor, nós te agradecemos por essas vidas. Nós queremos ver essas vidas transformadas. Nós queremos ver restituição nessas vidas. Nós queremos ver testemunho. Testemunho, porque quando as coisas acontecem, há testemunho, há alegria. Nós queremos ver pessoas chegando aqui e fazendo fila para testemunhar os grandes feitos do Senhor, Pai. Lamasaramassu lecanto ita lamassurias, lecanta lamassuricanta lamanaias. Derrama, Senhor, a tua unção, derrama mais o teu Espírito, derrama mais o teu Espírito que já está conosco, que já está em nós, ó Pai, e vai nos fortalecendo nesta noite. Tira, Senhor, tudo aquilo que está trazendo a visão opaca, mas vai abrindo a visão espiritual da tua igreja, para que possam crer, para que possam ver, para que possam entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer fazer. Aquilo que o Senhor já está fazendo. Aramassu de cantas. Deus já está trabalhando na vida de cada um, guardando, zelando, protegendo. Ora, Massuri Alabassi, canta Lamanaias. Vamos adorar o Senhor. Declare a Ele agora. Declare que está entrando na tua vida a restauração e a provisão dEle. Creia nisso nesse ano de 2026. Profetize, declara. Agradeça a Deus todos os dias. Vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Ora, Massuri Alabás. Decante, Lamassuri canta Lamanaias. Aleluia, glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Ora, Massuri Alabás. Vá trazendo a atenção. Ora, Massuri Alabás. Ora, Massuri Alabás. Ora, Massuri Alabás. Se o autor diz que não é para existir. Oh Deus, que ninguém desista. Na todas as coisas debaixo do céu. Oh, aleluia. Eu creio. Na todas as coisas debaixo do céu. Eu creio. Nova história, novo começo. Aleluia. É verdade, Deus tem história. Senhor, ensina, meus filhos sabiam o novo tempo. Aleluia. Alguém falou das ações debaixo do céu. Eu creio. Alguém recorda a minha vida.